E aí, gente, como vão vocês? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Pedro. Galera, eu vim aqui trazendo aquela sugestão de um vídeo. Um cara sugeriu um vídeo de eu fazer um top 10 quadrinhos que eu mais gosto. E não vai ser nesse vídeo, mas eu pretendo fazer. Agora mesmo eu pretendo falar pra vocês como foi a minha experiência lendo cada tipo de HQ, só que eu não vou entrar em detalhes, eu só vou falar do que eu gostei e não gostei em algumas HQs. Inclusive, vocês vão ver muitos poucos pontos negativos, já que eu leio com o objetivo de apreciar as obras, eu não fico procurando defeito. Inclusive, esse negócio é até um defeito homem. Eu tenho um ponto de vista meio negativo em relação a algumas coisas, e tem um ponto de vista bem positivo sobre outras. E também eu só vou incluir na lista as HQs que estão na minha coleção, como por exemplo algumas que eu mostrei no meu Instagram. É. E nem todas as que eu mostrei são, mas outras são que eu peguei da biblioteca porque a minha grana tá sempre curta. Enfim, eu vou começar pra vocês com o início da minha coleção. Apenas eu considero como o início da coleção. Então, mas antes dos quadrinhos do Fortnite, que é o que eu vou falar agora, vieram primeiros manga. As da Turma da Mônica Jovem, Sombras do Passado e também aquele mangá fininho de Pokémon. Mas enfim, começando com Fortuna. Aí essa HQ me deu muito mais vontade de jogar o próprio jogo em si, mas eu continuo gostando mais dos quadrinhos. Eu até tô tentando descobrir como fazer para comprar a coleção do Batman X Marvel, que tem essa coleção também e tem 6 HQs. Inclusive eu achei até bem interessante saber que tinha assim uma história complexa, né? Por trás de tudo aquilo, não era só aquele papapapate e roteio pra todo lado. É legal, simplesmente. Agora sobre a minha HQ do Boba Fett. Eu não tô estabelecendo uma ordem, eu tô vendo aqui. E eu coloquei a minha HQ, a minha coleção de HQs lá num lugar que eu posso ver. Enfim, sobre a HQ do Boba Fett. Eu gostei de conhecer mais sobre o Persona. Mesmo que ele seja um pouquinho fechado, eu pude saber um pouquinho mais das suas aventuras de quando ele era mais novo e tava convivendo com seu pai e misturando com o que eu vi no filme. Eu consegui entender um pouquinho por que ele se tornou desse jeito, desse cara super fechado. É que eu notei que na primeira HQ ele não falava nada, tanto que cheguei a pensar que ele era mudo. Mas na verdade ele só era fechado mesmo, mas as primeiras palavras dele foram quando alguém falou que ele caça bandidos, assassinos e ladrões, ele respondeu: Não, eu caço recompensas. Inclusive eu me pergunto se o Jango Fett, o pai do Boba, foi um pai bom pra ele. Aliás, ele tem que ter sido um pai bom, pelo menos no meu ponto de vista. Eu tô me colocando no lugar do Django. Se eu fosse o Django e adotasse uma criança por vontade própria, logicamente seria no intuito de ser um bom pai, inclusive. E como eu acredito que eu não vou me casar futuramente, eu até tenho essa ideia de adotar uma criança quando eu estiver bem estabelecido. E agora as outras HQs que eu vou falar pra você. Aliás, não só uma, mas duas, que são os Marvelverse do Thor e do Pantera Negra. Eu ainda espero conseguir o Marvelverse do Cavaleiro da Lua. Vocês conhecem os Big Three da Shonen Jump, os três pilares da Shonen Jump principais? Então, eu também tenho o meu próprio Big Three, só que ele é da Marvel, que no caso são o Thor, o Pantera Negra e o Cavaleiro da Lua. Então, o motivo pelo qual eu gostei deles é que eles não têm apenas uma história, tem uma diversidade de histórias de vários universos diferentes. Só foi um tempinho depois em que quando eu voltei a gostar de Marvel, foi só depois que eu fui aprender sobre esse negócio das terras de Marvel, terras de DC e os universos que acontecem assim em assado. E essas Marvelverse, né, elas como tem mais de uma história, olha, simplesmente trouxe variedade. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou bem eclético, gosto de muitas coisas. O que eu gosto mesmo é de variedade, não uma história só.
E agora sobre dois mangás que eu tenho aqui, que são os mangás de Pokémon. Bom, então, uma coisa que eu notei é que eles têm um objetivo, que nem o Ash, só que um pouquinho diferente. O Ash finalmente se tornou um essa de Pokémon, tanto que ele finalmente encerrou a parte dele no anime e vai dar espaço para um outro protagonista exclusivo do anime. Tadinho do Red, foi totalmente esquecido. O que eu acho Pra começar, eu acho que finalmente eu vou começar falando de um ponto negativo. Pra começar com o personagem Ruby. Ele é um personagem que, no meu ponto de vista, é alguém fresco. Pra vocês terem noção, ele falou abertamente que não queria fazer os Pokémon dele lutarem, porque senão eles iriam ficar musculosos e não iam ficar bonitos pros campeonatos de beleza. Porque, ao invés dele treinar Pokémon pra lutar, ele quer vestir eles, né? Eu nunca fui uma pessoa que se interessou por roda, pra vocês terem noção. Então agora eu tô vestindo uma roupa que eu gosto, mas... melhor nem entrar muito em detalhes aqui, ninguém aqui quer saber da minha vida pessoa. Agora também sobre o outro manga. E aliás, um outro ponto que não é apenas sobre esse mangá específico do Pokémon que eu vou falar agora, mas sim sobre todos os mangás de Pokémon. Eles seguem uma coisa que é tipo Jojo e ao mesmo tempo como se fosse Marvel. A parte de ser parecido com Marvel é por ter mais de um universo. E a parte que parece Jojo é por ter mais de um protagonista. Só que não acontece exatamente Só que o que acontece no mangá não acontece exatamente no anime. Tanto que muitos dos personagens secundários que geralmente ajudam o Ash em sua jornada são protagonistas desses daí. Inclusive, eles não têm os mesmos nomes e a personalidade também é diferente. Enfim, em Ruby and Pearl, acompanhados de uma outra protagonista conhecida como Platinum, os dois têm o sonho de se tornar comediantes de sucesso. Eu acho que esse daí foi o único que eu gostei mesmo. Eu também não falei sobre a Saffron. É que não tem muito o que falar sobre ela. Ela é uma treinadora normal. E aliás, o vídeo tá ficando meio longo. Eu vou fazer aqui um breve resumo pra vocês de Gaara, a Tempestade de Areia, que não é um mangá e nem uma HQ, é uma novel. Peraí, Pedro, o que é uma novel? É bem simples, é apenas um livro de romance, Singe, entre o Gaara do Desert, o cara que matou muita gente na infância, tem um romance dele. Bom, né? Inclusive, gente, essa novel não teve nada de romântico. Ele arranjou o casamento dele, porém o casamento dele foi invadido por uma dupla de terroristas. Inclusive, ele teve que matar a mulher que teria que se casar com ele à força porque ela pretendia fugir com um amante. Ela não queria se casar com o Gaara. Bom, só pra constar, o Gaara também não queria, né? Ele foi obrigado. Tanto que... Vou até interpretar pra vocês entenderem. O cara falou: Gaara, arrume uma esposa. O Gaara: certo, o quê? Pelo menos foi assim que eu imaginei na minha cabeça. Mas também eu também ia ficar bichado se alguém me mandasse uma coisa dessas do nada. Tipo, eu sou dono da minha vida. Bom, quase, né? Nem sempre. E também tem o mangá ReZero. Esse daí não tem muito o que falar. Cara, é uma história de qualquer tipo de seinen e isekai. O isekai, o protagonista foi invocado para outro mundo. E o seinen é uma história madura e sombria. E inclusive o foco do seinen é justamente mostrar a história de amadurecimento do protagonista, não as aventuras que ele vive em si. Inclusive as edições comemorativas da Marvel e da DC tem o mesmo conceito, que é diversidade. Eu também gostei bastante daquele manual que eu ganhei da minha madre. E eu não tenho muito o que falar dele, porque eu ainda não pude ler muita coisa, porque eu nunca tenho tempo. Mas então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Valeu e fui. Vou lá atender o portão.